Louvado seja Deus, cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Não pude deixar, irmãos, de enquanto os louvores aqui eram entoados ao nosso Deus, e vendo meu irmão ali, o irmão Wilton, está aqui, ele tem uma história muito semelhante à minha, a qual o diabo, tentou tragar as nossas vidas, nos colocou em situação de humilhação total. Se fôssemos contar aqui, nós tivemos uma tarde, um momento junto com ele, que eu tive uma tarde com ele, nós comentando, e situações semelhantes a dele também eram semelhantes à minha. Me recordei de quantas vezes drogado, alcoolizado, não me recordava nem quando chegava em casa. Quantas vezes, irmão Wilton, cheguei defecado, trazido pelos outros, humilhado, irmãos, na sarjeta mesmo, em total destruição. Uma vez eu ouvi de um cara, a qual ele jogou a coxinha de cigarro, e eu fui lá pegar aquela coxinha de cigarro para fumar o resto. Ele disse assim: olha, como tem gente que não presta para nada. Pediu até para sair do local que estava, irmãos, aí para outro local, porque a minha presença ali, todo sujo, todo drogado, embriagado, incomodou aquele homem. Aleluia. Mas um dia tudo mudou, irmãos. Essa minha filha que está aqui hoje, a Larissa, que conhece, todos a conhecem, servia para comprar cigarro, celular de cachaça. Quantas vezes, irmãos, eu não deixei de comprar um lanche para ela, um pedaço de carne melhor para me almoçar com a minha família, para usar na maldita. Quantas vezes, irmãos, fui humilhado, realmente pisado, o irmão Wilton, a mesma situação. Mas como diz Paulo, aleluia, mas a benignidade de Deus apareceu. Mas o Deus da glória entrou na história. E quando Ele entra na história, irmãos, quando Ele entra na vida de um homem, de uma família, as trevas têm que sair e dar lugar à luz. Passei por muitas tentações e provações, porque não é fácil a vida daquele que quer viver verdadeiramente para agradar a Deus. Fui tentado várias vezes, vários amigos apontaram e disseram: aí é só fachada, ele volta já para a de nós. Muitos diziam: ele não vai passar uma semana, ele não vai aguentar um mês. Eu dou poucos dias para ele estar aqui mais longe de novo, debaixo do pé de cajueiro, fumando, bebendo, se embriagando, se prostituindo. Ele volta. Para esses que foram usados por Satanás, vão ter que engolir, irmão. Sabe por quê? Porque este ano completou 18 anos na presença do Rei. Aleluia, meus amados irmãos. O diabo me humilhou, o diabo fez com que eu passasse vergonha, mas hoje, meu amado, o diabo tem que sair na frente, porque a glória de Deus se manifestou, trazendo salvação a todo o que nele crê. E eu disse para ele: irmão Wilton, vai ter muitas provações ainda, varão, é 2 anos ainda, né? Ainda vai vir muitas provações. Aí eu mostrei para ele, irmãos, Romanos 5,
que nós fomos justificados por Senhor Jesus Cristo, que as provações, as tribulações que vão vir para nós é uma certa produção, irmãos, e esta produção dentro de nós, segundo diz a Bíblia, ela gera uma paciência, e a paciência, meu irmão, ela gera também a esperança, e a esperança não traz confusão, sabe por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Não vai ser derramado não irá ser derramado no futuro não, já está derramado em seu coração, crente. O amor de Deus já está derramado em seu coração, é só pôr em prática. Deus já derramou sobre você o seu amor, e agora você tem o amor de Deus dentro de você, sabe pelo quê? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós não vamos correr atrás do Espírito Santo não, irmãos. Nós não vamos invocar os mortos como faz o Espiritismo, não. Nós não vamos agora se prostrar diante da imagem de escultura como faz o catolicismo romano, não. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Aleluia. Por isso, meu irmão, aqui não tem lugar esta noite para crente cabisbaixo, não. Quem se sentir derrotado, não, derrotado é o capeta que perdeu sobre a tua vida. Agora é o Espírito Santo que dentro de você reina, ele está em nós, ele se move em nós, ele tem ciúme de nós, ele nos leva a toda a verdade. É o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece ainda, irmãos, mas ele habita em nós, ele está em nós. Louvado seja Deus. Eu me lembro, meus irmãos, quando fez assim mais ou menos uns 20 dias que eu estava na presença de Deus. Aí eu passava na mesma rua que há 30 anos no mesmo lugar, não saí do mesmo lugar não. Eu fiz como aquele, meu amado, endemoniado lá da cidade de Gadara, que disse: Jesus deixou ir contigo, disse: não, fica aí onde tu está e volta para tua casa e conta para os teus quão grande coisas Deus te fez. E quando eu fiquei naquela mesma rua, naquele mesmo bairro, todos olhavam e diziam: rapaz, pois ele ainda está, pois ele ainda continua, ele não veio mais para onde nós estávamos. Mas eu voltei para onde eles estavam, irmãos. Depois de um mês eu voltei para onde eles estavam, não mais para fumar coxinha de cigarro, não mais para me drogar, não mais para abrir um litro de ipioca, mas para dizer para eles que Deus tinha vida melhor para eles. Hoje, meu amado, um destes que ouviram a palavra está lá na cidade de Barbalha, o pastor Edilson que pregou no culto de missões. Hoje ele está dirigindo, irmãos, 7 igrejas naquele local, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, meu irmão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. E eu voltei para lá, mas agora com uma missão diferente. Aleluia. Daqui a pouco eles passaram a me convidar, irmãos, para ir até a casa deles orar pelos que estavam enfermos e seus familiares. Até hoje, muitos ainda moram lá. Minha filha é testemunha, minha esposa é testemunha. Tinha irmãos, amados irmãos evangélicos, Cláudio, que eu pegava o irmão Alci, logo novo convertido, comecei a fazer conta campal. Tinha um que era da minha turma, da turma da bebida, da turma do bagaço. E ele botava a cadeira para fora, a mesa para fora, comprava cerveja, ficava bebendo lá. O culto campal bem aqui, irmãos, e ele bem aqui na frente, bebendo cerveja, falando um monte de bobagem, dizendo que um dia eu ia voltar, dizendo que era só engano, era só balela. Agora tu vai dar dinheiro para pastor, agora este homem aí é outro, quer ser bom, quer isso, sei o quê. E a acusação, eu sabia que não era ele que estava falando, era o diabo falando na boca dele. Mas eu disse: Jesus, repreende tudo isto, visita este meu amigo chamado Dudé. Não deu muito tempo não, irmão Michel, 8 meses só apenas. Daqui a pouco eu acordei na madrugada, ouvi lá na casa do este homem chamado Dudé, que o nome dele é José, ouvi lá na casa
o Senhor que liberta. É o Senhor que liberta. Não é o Jean que liberta, não. Não é o Cláudio que liberta, não. Irmãos, não é o Cláudio que liberta, não. Não é o Cláudio que liberta, não. Não é o Antônio, não é o Daniel. É Jesus de Nazaré. É Ele que liberta. É Ele que liberta. Vamos abrir nossas Bíblias nesta noite. No Evangelho, ou melhor, irmãos, como tem muito crente, estou vendo poucos incrédulos aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia nesta noite, na primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João. Se você é crente, vem para cá, todo cabisbaixo, achando que Mateus é José e José é Mateus, você não vai sair daqui do mesmo jeito, não. Se você vem para cá achando que você é um crente fraco e que não tem nenhum valor na obra de Deus, está repreendido, como diz o meu amado irmão Antônio, está repreendido em nome de Jesus. Você é uma potência nas mãos do Senhor, meu irmão. Satanás já perdeu. Ai, irmão, mas eu não estou tão bem, eu não tenho orado tanto. Pois passe a orar mais. Essa semana, meu irmão, na minha rua, eu tive uma discussão com meu vizinho, estou assim meio cabisbaixo. Meu irmão, não fique cabisbaixo não. Chegue lá agora na próxima semana e vá lá até o seu vizinho e diga para ele que Jesus de Nazaré, ele cura, ele salva e ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, vamos ler, do versículo de número 1 em diante. Aleluia. Deus vai falar, continuar a falar, aqui neste lugar, nesta noite, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom, não porque eu sou um pregador, mas porque o Espírito de Deus, é Ele que está no controle de todas as coisas. Diz assim, meus amados irmãos, se você já encontrou, nós vamos ler junto. Nesta noite eu quero que você preste bem atenção, não perca nenhum detalhe. Se o irmão for conversar com você, diga para conversar depois das 10, depois que terminar, depois da janta, depois que você chegar no quarto. Não perca nenhum momento. Está preocupado com alguma coisa de amanhã? Amanhã cuida Deus da tua preocupação. Vamos concentrar aqui na palavra do Deus vivo nesta noite. Ai, irmão, mas eu tenho que segunda-feira pagar uma dívida, estou liso, tem um tostão no bolso. Não te preocupa não, se o dinheiro aparecer tu vai pagar, se não aparecer tu vai ficar devendo e paga depois. Mas paga a dívida, crente. Quem tiver água não entra no reino de Deus. 1 João capítulo 1, versos 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Podeis tomar assento? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao meu amado irmão Daniel, por ter proporcionado este momento para a minha vida. Mas eu quero dizer para os irmãos, não com soberba nem com orgulho, longe de mim isso, mas antes de receber os convites para pregar a palavra de Deus, eu já tinha sido avisado por Deus que eu e minha irmã ser usado por Ele para anunciar o Evangelho. Não foi hoje, não foi ontem, não foi antes de ontem. Foi logo quando eu me converti, que quando eu recebi Jesus como Salvador, aconteceu algo estranho dentro da congregação do Bom Jardim, a qual hoje é o evangelista Cláudio que está dirigindo, mas antes era um outro irmão. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, ouça isso, irmãos, e aprenda algo aqui nesta noite. Eu aceitei a Cristo numa segunda-feira, dia 5 de setembro de 2005. Nunca vou esquecer essa data, porque foi a data que eu nasci. Nesse intervalo de tempo, tinha um irmão que dirigia a congregação do Bom Jardim, chamado Carlos Aldério. Os irmãos mais antigos, evangelistas, com certeza vai lembrar dele. E houve nesse intervalo de tempo, um problema envolvendo o relacionamento do meu irmão Carlos Aldério, um problema relacionado ao matrimônio, a qual ele ficou por um tempo afastado da congregação, até resolver a situação. Nesse intervalo de tempo foi exatamente, irmãos, o primeiro domingo do mês que eu fui o primeiro culto da vida lá na congregação do Bom Jardim. Quando eu entrei naquela congregação, irmãos, tudo estranho para mim. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nem sabia como funcionava dentro. Mas meu irmão, assim que eu entrei, que fizeram a oração, tocaram aquele hino da harpa 127, da harpa cristã. Se eu não me engano, é um louvor que diz, alguém pode me lembrar aí? O Senhor da Seita está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Não entendi nada, mas eu ouvi aquilo e o coração ardia dentro de mim. O Senhor da Seita está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Irmãos, dali em diante, eu chorei o culto completo. A pregação eu nem me lembro mais, só me lembro desse louvor. E ali, irmãos, dentro deste culto, dentro desta pregação, dentro deste evento, uma pessoa, uma irmã, chegou para mim e disse: olha, eu não te conheço, mas Deus mandou dar um recado para você. Você vai pregar o Evangelho de Jesus para muitas pessoas ainda. Você vai pregar para multidões. Eu já estava chorando, e aí eu chorei mais ainda. Primeiro, irmãos, que eu tive medo. Eu disse: eu vou pregar o Evangelho para muita gente. Os irmãos já falaram que os apóstolos morreram tudo degolado. Eu já ouvi falar que muitas pessoas foram martirizadas, e agora esta irmã está dizendo que eu vou pregar o Evangelho para toda criatura. Aliás, eu vou pregar
pregar para muita gente. Eu não entendi o Evangelho. Muita gente não entende o Evangelho, irmãos. Entra na igreja e não entende o Evangelho. Precisa ser acompanhado. Foi o primeiro culto da minha vida. E eu saí daquele culto e teve um problema do relacionamento com o irmão. E eu, meus amados, fiquei sem acompanhamento, sem saber para onde ia, porque nem o caminho da congregação eu aprendi, que o irmão me levou no carro dele. Mas, meus amados irmãos, quando Deus tem propósito na vida de um homem, quando Deus tem um chamado na vida de um homem, pode a lagarta comer toda a flor, pode a formiga acabar com toda a roça, pode o besouro acabar com a plantação, mas aquilo que Deus separou para fazer na vida do homem, Ele fará, irmãos. Aprenda isso nesta noite. Pare de se esconder atrás da vitrine dos outros. Pare de dizer para o outro que você não tem chamado, que é o outro que tem que fazer. Não se esconda daquilo que Deus te chamou para fazer, porque se você não fizer de um jeito, vai fazer de outro, mas Deus vai fazer com que você faça. Não tem como se esconder, irmãos. O evangelista Jaime, que era um dos que estava no dia da minha conversão, liga para o irmão e perguntou por mim. Disse: não, ele só foi domingo, nunca mais eu vi ele. Mas aí, amado irmão, o evangelista Jaime, cuidadosamente, aprenda isso nesta noite. Disse assim: olha, eu não sei quem está dirigindo o Bom Jardim, mas quem tiver, entre em contato com ele, peça para ir na casa daquele jovem, porque Deus tem grandes coisas, disse o evangelista Jaime, para realizar na vida daquele homem. Eu senti que Deus tem algo a realizar em sua vida. E assim, irmãos, aconteceu. Os irmãos que estavam à frente agora, não mais o Carlos Alderno, foram na minha casa. Quando esse irmão vai na minha casa, eu tinha preparado, evangelista Jean, um local lá, que ainda está lá, que era um local para convidar os amigos, para usar droga e para beber cachaça. O local ainda estava lá, mas não teve, irmãos, bebida, nem cachaça, nem droga. Sabe o que foi que teve lá? O primeiro acontecimento, um grupo familiar para a glória de Deus. Deus muda a história. Deus muda a história. Esse homem aqui que está falando não é um qualquer não, irmãos. Ele andou com Jesus. Ele sabia o que era que estava falando. Aproximadamente no ano de 85 para 90, João escreve tudo isso antes de ser preso na ilha de Pátimos. Meus amados irmãos, e ele está dizendo aqui para a igreja: olha, o que era desde o princípio, aleluia, o que andou conosco, nós vimos, nós tocamos na palavra viva, aleluia. Quem estava sabendo o que é que estava falando, igreja? E eu estou aqui nesta noite com a autoridade do céu para dizer para a igreja batista renovada Moriá: todo mundo está contra nós, mas eu faço uma pergunta para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? Responda aí, quem estiver ouvindo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Pode se levantar o império das trevas, pode se levantar a esquerda, a direita, o meio, o fim, ninguém pode deter, irmãos, uma igreja que está firmada na palavra do Senhor. Aleluia. Aí aquele irmão foi lá com o irmão Alci, que ainda está lá no Bom Jardim hoje, e realizamos o primeiro grupo familiar. A glória de Deus desceu. Aleluia. Os irmãos conhecem a história. Eu vivia junto, a vice-mulher foi me orientado na Bíblia aqui que a relação íntima entre um homem e uma mulher fora do casamento é pecado diante de Deus. Então de hoje em diante tu dorme lá na Europa e eu na América Latina.
casa e eu moro noutra. De hoje em diante não se mais comete pecado neste lugar, porque aonde a luz entra, irmãos, as trevas têm que bater em retirada. Ei, crente, se ainda tem alguma coisa na tua casa, que é algum requisito de pecado, chega lá, tu quebra esse negócio, bota fora, tira o que não presta, vai limpando, meu irmão, para que haja operação de Deus. Eu tinha umas bebidas lá em casa, aí a esposa ainda não crê, dizia: ei, pega essas bebidas, dá para fulano de tal, ela foi citando o nome, dá para eles, não bebe mais, agora só dá para eles. Eu disse: é, né? Peguei um saco velho, tinha lá, irmão, botei tudo dentro. O primeiro bueiro que eu entreguei, eu disse: quebrou um, quebrou dois, quebrou três, quebrou quatro, quebrou cinco, quebrou seis. Meus amados irmãos, nós temos que tirar o sino meio da nossa casa, tem que tirar aquilo que atrapalha a comunhão com o Senhor. Arranca o pecado de dentro de ti, jovem. Tu não é mais escravo do pecado, não. Tu já foi liberto do pecado. Foi liberto. Aí saiu. De novo, saiu da frente o outro dirigente. Aí mandaram para lá o evangelista André. Oh, bênção. Só naquela paz. Aleluia. Só naquela tranquilidade. Botando uma garrafinha de café perto dele, estava tudo normal, tudo bom. Primeira pregação do evangelista André, não esqueço nunca. Está lá no livro de Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Quando ele abriu aqui, irmão, parecia que saiu fogo de dentro. Ele pregou no capítulo 2 dizendo: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas ele nos vivificou. Eu estava morto, agora estou vivo. Eu estava perdido e agora fui achado. Aleluia! E aí, meu irmão, foi bênção do céu. Tinha um professor de escola bíblica, meu irmão Milton, uma bênção. Um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. E eu me agarrei na orla dos vestidos do irmão Milton, porque eu queria aprender tudo. Era todo o tempo perguntando. Depois o evangelista já me falou do irmão Genário. Aí eu pufo o telefone do irmão Genário. Era toda hora: irmão Genário, esse daqui, quando a mulher vestir, não sei o que a gente faz. Irmão Genário, e esse aqui que Jesus desceu no céu e passou não sei para onde, como é que eu faço? E o Genário explicando com aquela calma, o Milton do lado explicando, o Genário explicando o outro. Quando eu cheguei para fazer um teste lá com o evangelista Jean, porque nas missões daquele tempo tinha que passar pela entrevista, tinha irmã que se tremia, na entrevista tinha irmão que se tremia. Quando o evangelista Jean olhou para mim e disse: esse daí não precisa passar pelo teste não, dá para ver que foi aprovado, porque que me aprovou foi Jesus, irmão. Para a sua obra, quando Deus aprova, Ele aprova, mas quando Ele desaprova, Ele desaprova. Não faça a obra de qualquer jeito não. Faça fazendo, meu irmão, aleluia. Faça cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E aí o evangelista André, com sua esposa, que eu acho que está ali, maravilhosa, não se sente uma bênção. E a mulher em casa, me contou, e ainda na Ave Maria, sem aleluia, estava errado, né? A irmã Cid cuidadosamente, com outras irmãs, foram lá para casa, falando do Evangelho. Irmãos, preste atenção, se liga, irmão, você é muito precioso para Jesus. E a minha esposa queria varrer a casa, lavar as coisas. Irmã, não se preocupe, enquanto uma se segurava aqui na palavra, a outra varria a casa, lavava a louça. Aleluia. E eu lá, irmão, em jejum e oração pela vida dela. Louvado seja Deus. Foi 1 ano e 2 meses direto orando: Senhor, se for para ser minha esposa, ela vai se converter. Se não for, Jesus, ela vai lá para o lado dos filisteus e eu fico aqui em Israel. Aleluia. Ainda tem crente embaçado hoje, querendo casar com filisteia, querendo
se meter com Jezabel. Ei, João, cuidado, não vai na onda de ver as mulheres lá fora, não. Tem hebreias aqui, irmão. Tem mulher de Deus aqui, não se aperreia, não. Não está vendo que nem sessão. Vai quebrar a cara. Aleluia. E aí, quando foi 1 ano e 2 meses exatamente, nós fomos um culto lá de onde eu moro, é mais ou menos próximo do Posto Carioca, lá na Osório de Paiva, e o culto era lá quase no anel viário. Pastor Glauco ia pregar aniversário de Siqueira no colégio. Aí eu disse: Jesus, vamos lá. Aí convidei ela foi, né? Aí tinha ônibus que passava lá, eu disse: mas nós vamos a pé, que é aquela cansada que chega lá, até cansada. Aleluia. Meus amados irmãos, quando o pastor Glauco terminou de pregar, que fez o apelo, só uma alma aceitou a Jesus. Só uma alma de uma multidão que estava lá. E foi exatamente a minha esposa, a irmã Antonieta. Porque eu esperei no Senhor. Eu não corri atrás, irmão, e passei os carros na frente dos bois, não. Esperei no Senhor. A Bíblia diz: esperai no Senhor com paciência. É no tempo de Deus, irmãos. É no tempo de Deus. Mas nesta noite, entrando aqui nessa palavra, eu gostaria de falar de algumas consequências do pecado. O que vai acontecer com aqueles irmãos desobedientes, com aqueles que não querem nada com Deus? Veja o que diz a Bíblia, onde nós lemos, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ora, irmãos, veja aqui, irmãos, a pessoa que está nessa situação, dizendo que tem comunhão com Ele, com Deus, mas essa pessoa anda em trevas, e esta pessoa não pratica a verdade, ela está mentindo. Será que tem alguém aqui no nosso meio na situação, irmãos? Dizendo que ama a Deus, que anda com Jesus, está praticando o pecado, está vivendo uma vida dupla. Você acha que está enganando a quem? Você está mentindo. E existe, irmãos, uma consequência. E essa consequência de você viver em trevas, e você viver desta forma, a primeira coisa que acontece é você quebra a comunhão com Deus. Você quebra a comunhão. Quer ver um crente triste, irmãos, desanimado? É um crente em pecado. O crente verdadeiro. O crente verdadeiro, quando ele peca, irmãos, ele sofre por dentro. É como se um rasga-lata tivesse explodido dentro dele. Ele perde a comunhão com Deus. Ele entristece o Espírito Santo. A verdade não está com ele, porque ele está na mentira. Ele pode até, irmãos, por não vigiar e falta de entendimento, ocupar o púlpito ainda, vir para o microfone pregar. Não faça isso se você estiver nesta condição. Você está afrontando a Deus com a sua vida. Então há essa consequência da quebra da comunhão com Deus. Você pode fingir, pode até parecer que você está bem,
mas você não está. Deus sabe. E muitas das vezes, irmão, atrapalha até uma congregação. Sabia disso? O desenvolvimento de uma congregação, irmãos, quando o pecado está lá dentro. E aqui, irmãos, no versículo número 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, aleluia, nos purifica de todo pecado. Olha aqui o contraste. Uma coisa, irmãos, é o homem andar no pecado, na mentira. Outra coisa é andar na luz. Tem o mais, tem o sim. Como é que você quer que a sua igreja, a sua vida espiritual avance, se você não consegue viver, irmãos, na luz? Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com Ele. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que faz separação entre o homem e Deus, irmãos, é o pecado. Não é a estatura, não é a cor, não é a estabilidade, não é. Veja, irmãos, andar, irmãos, nas trevas, ela traz uma consequência da quebra da comunhão. Mas se você andar na luz, se você estiver na luz, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Todo pecado. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, o pecado tem se multiplicado, como disse Jesus que isso aconteceria, de uma forma que a qual a gente não sabe mais nem diferenciar o que é pecado e o que não é pecado. E aí tem pessoas dentro da congregação, dentro da igreja, irmão Franklin, sem se comunicar com outro irmão, e ainda lá na roda da ceia, a qual a palavra de Deus pede para que o homem examine-se a si mesmo, e assim coma da ceia. Nem esse exame não está mais acontecendo, e de qualquer maneira, irmãos, estão as pessoas vivendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Você quer enganar quem? Meu irmão, só tem uma situação: ou você é crente ou você é descrente, ou você é luz ou você é trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Aqui, irmãos, neste texto onde nós estamos lendo, muitos que tinham abraçado a fé, irmão Daniel, estavam voltando para trás agora, irmãos, por causa da perseguição que foi grande. Quantos não estão voltando atrás aí, irmãos? Onde a mulher de Deus, ela não se envolve mais com novela, com política. Quantos não estão aí, irmãos, agora dentro das congregações, toda bem vestidinha, é uma bênção, mas na rede social parece, meu irmão, uma atriz de cinema. Você acha que Deus se agrada disso e vai operar na vida de uma pessoa dessa? Vai nada, irmão. Meu Deus faz isso não. O meu Deus não é Deus de confusão não, irmão. É Deus de paz, é Deus do Espírito. Deus, irmão, não vai de maneira nenhuma agir na vida de alguém que não está de acordo com essa palavra, não. Senão ele não era Deus, irmão.
Mas a Bíblia diz também aqui, irmãos, aleluia, aleluia, a Bíblia também diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 8. Nós estamos enganando a nós mesmos, se disser que não há pecado em nós. Se viver uma vida sem a graça de Deus. Quantos não estão vivendo aí sem a graça de Deus, irmão? Não estão usando as armas que Deus oferece para nós. A igreja não está usufruindo, irmãos, daquilo que Deus disponibiliza, os dons espirituais, porque não estão mais nem buscando. O meu amado irmão que está aqui esta noite conosco, o irmão Michel, falou dos cultos lá no Barrocão, agora recente, que nós devemos buscar o Espírito Santo para ser cheio de poder. Depois de uma pregação do irmão Daniel, que lá também pregou, houve esse comentário de buscar o Espírito Santo. Eu disse para ele: irmão Michel, as pessoas não querem mais buscar o Espírito Santo. As pessoas não querem mais trabalhar para Jesus, as pessoas não querem ficar assim mesmo, desprovida, acomodados, sem fazer nada para Deus, nem buscam mais. Irmãos, nestas cruzadas que os irmãos estão vendo aqui no interior, o evangelista Jean é testemunho, os irmãos mais antigos são testemunho, que nós chegávamos numa cruzada dessa evangelística, os irmãos chegavam, era para nós, dizendo: irmão, o que é que eu tenho que fazer aí? Onde é que eu tenho que evangelizar? Onde é que eu vou? Hoje, meus amados irmãos, a gente infelizmente não vê isto, porque uma displicência, irmãos, me perdoe, mas o Espírito Santo pede para falar nesta noite. Uma falta de compromisso com o Evangelho, com Deus. Seja sincero, sejamos sinceros. Quantas vezes você tem jejuado por semana? Quantos dias? Quantas horas de oração no teu quarto? Quanto tempo você passa dentro da Bíblia? Vamos ser sinceros, irmãos. Aí vocês querem que esse ginásio esteja cheio de incrédulos aqui para ouvir a palavra de Deus, enquanto que nós, meus amados irmãos, não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Tem alguma coisa que não está batendo, irmãos. Veja o que ele diz: olha, se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas o versículo 9 ele diz: aleluia. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Se dissermos, se confessarmos, se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando nós mesmos. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo pode trazer acusação sobre a tua vida, crente. O diabo até essa semana mesmo pode ter falado para você que você não tem utilidade na obra de Deus, que você não tem feito isso, não feito aquilo. Mas eu quero dizer para você que o advogado Jesus Cristo, Ele ainda está disposto a te defender diante de Deus. É confessar e pecar, é confessar o pecado e deixar, irmãos. Tem segredo. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
Mas aquele que permanece no pecado, irmãos, pecando, caindo, se levantando como se fosse uma galinha com choco, não se firma, cai, se levanta, eu sou fraco. Fraco é o diabo, irmão. Você é forte porque você tem Jesus do seu lado. Chega de viver em humilhação, chega de viver, irmãos, uma igreja sem utilizar os dons espirituais, vivendo apenas de gotas, vivendo apenas de momentos, se contentando apenas com a conversão ali, com a reconciliação acolá. Meus amados irmãos, esta não é a igreja que o Senhor Jesus Cristo deixou na terra, não. A igreja que o Senhor Jesus Cristo deixou na terra é esta, a qual ele disse: vocês vão pregar o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, vocês têm autoridade. Tem autoridade, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Veja o que diz a Bíblia aqui em Tito. Aleluia, capítulo 3. Tito capítulo 3, leia aqui comigo. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome, Jesus. Veja aqui, irmãos, parece, irmãos, que nós estamos vivendo num evangelho a qual as pessoas, meu amado irmão, não se inteiraram ainda no que verdadeiramente eles são, ou elas são, e fica, meu irmão, vivendo um evangelho sem poder, um evangelho sem compromisso, como se Deus fosse, meus amados irmãos, apenas uma imagem esculpida pelo homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, irmãos, na epístola de Tito, capítulo 3, do versículo de número 3 em diante, diz assim: porque também nós éramos, no outro tempo, antes de conhecer Jesus, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Veja, irmãos, no outro tempo, olha o que nós éramos, o que o mundo é. Nós éramos insensatos. O que é uma pessoa insensata? Que não tem senso nenhum, irmãos, que não compreende as coisas, que vive descompromissado, sem senso. E também éramos desobedientes, extraviados, meus amados irmãos, servindo a várias concupiscências e deleites. Concupiscência, irmão, é desejo desordenados. Tem irmãos que não conseguem, irmão, se conter, não conseguem conter a sua própria vida, a qual o crente tem que ter o domínio próprio, mas não se rende, meu irmão, se rende aos aplicativos desta vida, vendo coisas que não deve ver nas redes sociais, passando 2 horas, 1h30 nas redes sociais, vendo aquilo que não vai de maneira alguma edificar a sua vida, pelo contrário, vai te tornar mais frio ainda, vai acabar com a tua vida espiritual. Quantos não estão acabados espiritualmente, irmão, frios por conta das redes sociais? 2 horas de redes sociais, imaginou 2 horas de oração, irmãos? Veja aí o que Deus opera. Era assim que nós éramos, irmãos. Olha, servindo a várias concupiscências e deleites, se deleitando nos prazeres da vida, da carne. Carne velha traidora, né, irmãos? A carne que é o pecado, irmão, o Espírito que é Deus. Por isso que há uma luta, diz Paulo, travada. A carne quer, irmãos, o pecado, quer a moleza, quer aquela vida sossegada, quer viver sem compromisso.
o Espírito que é Deus. Louvado seja Deus. Veja aqui a continuidade. Vivendo em malícia, inveja. É um crente invejoso, irmão? Estou com inveja da irmã, só que louva lá, misericórdia. Está precisando orar. Estou com inveja lá, é só aquele irmão que prega, que vai pregar na praça, abençoado. Os cultos na rua são os melhores, irmão. Aleluia. Vivendo com inveja, com malícia. Eu vou chamar o irmão aqui, porque se o irmão vier aqui, ele vai pagar isso para mim. Pare com esse negócio de malícia. Escondendo dinheiro no bolso e gastando dinheiro do irmão. Que malícia é essa, crente? Se conserte diante de Deus. Se conserte diante do Senhor. Eu vou aqui me vestir direitinho para ir para a igreja, mas como aqui no meu quarto não tem ninguém, só o meu espelho e o meu aplicativo, aí tome selfie daqui, selfie de lado, selfie de frente. Te conserta diante de Deus, meu irmão. Te conserta. Porque o pastor não está lá, os evangelistas não estão lá, o diácono não estão lá, o dirigente não está lá, mas Jesus está lá, irmão. Vendo tudo, e o diabo também vendo. E o diabo, olha o que eu faço com ele, o que eu faço com ela. Mas é brincar com isso daí. Eu boto ele para colar, eu boto ele para ali, faz como marionete. Dê um chute na cabeça do capeta nesta noite, meu irmão. Meu irmão, nós temos coisas importantes a fazer nesta terra. Tem famílias destruídas aqui em Marizeira, em Fortaleza, nos interior. E nós temos a palavra da vida em nossas mãos. Aleluia. Aleluia. Veja aqui: deleites, viver em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aí o diabo vai para a festa dele. Rapaz, odeia aquele dali, rapaz. Fala com aquele irmão velho, não, olha aí, jeito dela. O diabo vai, irmãos, coloca uma situação para que você fique com raiva do seu irmão. Aí quando você está com raiva do seu irmão, aquele irmão não vai orar por você, vai orar para você subir. Enquanto você está naquela bobagem com o seu irmão, o diabo está fazendo festa escapeda lá, irmãos. Aleluia. Por isso que o crente, meu irmão, que é cheio do Espírito Santo, ele não vai esperar o diabo fazer festa na sua porta, não, porque a porta quando ele vier já está fechada, e se ele bater, quem abre é Jesus. É por isso, meu irmão, sabe por quê? Seu irmão errou contra você, peça perdão e diga para ele que Jesus é bom, que vocês são filhos de Deus, que vocês eram filhos das trevas, mas agora é filho da luz. Aleluia. Odiando uns aos outros. A nossa luta não é contra nenhum ser humano aqui não, irmãos, muito menos nossos irmãos. Nossa luta é contra as potestades do ar, as regiões da maldade aí. Aleluia. Enquanto você está perdendo tempo com a internet, com as redes sociais, vidas estão sendo tragadas todo dia e levadas para o inferno. Enquanto as igrejas aí evangélicas, meu irmão, já botaram rock para dançar, já botaram jogo de luz para animar os irmãos, já botaram rachinha de futebol, já botaram, meu irmão, as piscinas para as irmãs, tudo de biquíni, tomando banho, e o diabo soltando rojão de fogo lá, continua assim, continua assim. Mas quando ele chega diante da igreja, cheio do poder de Deus, ele sai correndo, meu irmão, porque ele tem que respeitar as caras. Tem que respeitar as caras. Uma mulher de Deus, meu irmão, não vai dar brecha para o inimigo, não. Quando vier uma cantada do incrédulo lá para você, meu irmão, diga para ele que você tem postura, que você tem Jesus, que ele precisa se converter e aceitar Jesus para morar no céu. Se você fizer assim, você vai ver que vai dar certo. Aleluia. Mas enquanto a igreja estão aí, irmãos, abrindo a porta, escancarando para o pecado entrar, o Espírito Santo nem entra lá, não tem vaga, irmãos. Aleluia.
O Espírito Santo não opera, irmãos, onde dá o pecado, não tem como operar. É contrário à palavra de Deus. Aleluia. Veja, era assim a nossa vida. Malícia, mentira, inveja, né? Engano, tudo isso era assim. Mas olha o que aconteceu, coisa boa. Aleluia, versículo de número 4. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, irmão. Fomos regenerados, nascemos de novo. Por isso que nós cremos na perseverança do santo, irmão. Você foi regenerado, você nasceu já, não vai voltar da barriga da mãe e nascer de novo, como disse Nicodemos, não, irmão. Você já foi gerado de Deus, não pelas suas obras, não pelas suas forças, mas pelo próprio Jesus. E agora, meu irmão, acontece, sabe o que? É que os irmãos podem não vigiar, as irmãs podem não vigiar, eu posso não vigiar, meus irmãos que estão aqui podem não vigiar, porque essa palavra é assim, ela corta aí, corta aqui, bate lá e bate cá. Se não vigiar realmente, irmãos, pode estar fraco espiritualmente, mas aqui está dizendo, meu irmão, neste mesmo versículo, que nós podemos ser renovados no Espírito Santo. Você pode ser renovado hoje. Evangelista Maurício, eu não tenho mais pregado nem orado, eu estou só a misericórdia. Hoje é noite de renovação, aleluia. Hoje é noite de renovação. Paulo diz, irmãos, enchei-vos do Espírito Santo, não se embriaguem com vinho. Vinho é este mundo, irmão, já está embriagado. Veja aí, meus amados irmãos, estão inventando agora o casamento de homem com homem, e quem pregar contra vai preso. Vai ter igreja aí que já afrouxou faz tempo, não vai pregar contra porque tem medo de ser preso. Já estão legalizando, irmãos, e vai chegar agora, nesses dias, meus amados irmãos, em todo o mundo, meus amados irmãos, e isto agora é fato real. Vocês estão vendo, o diabo está avançando, o mundo está perdido. Nós estamos numa situação, irmãos, complicadíssima. Sabe por quê? Porque a igreja recuou, a igreja afrouxou, meus amados irmãos, e o diabo avançou. Mas eu quero dizer para Satanás nesta noite, para o inferno nesta noite, que ainda há crente nesta terra, que ainda Deus neste lugar. Aleluia. O nosso amado irmão Elias ficou com medo, irmão, era profeta demais. Elias viu a mulher mandando matar tudinho Jezabel. Viu Acabe com Jezabel matando todos os profetas. Elias se escondeu dentro de uma caverna, ficou bem escondidinho. Lá vem Ahab, bem com medo. Aleluia. Mas aí Deus falou com Elias. O que é que tu está fazendo aí, Elias? Aleluia. Sai daí, Elias. Sai daí, irmão! Sai daí, irmão! Sai da caverna nesta noite! Louvado seja Deus! Porque Elias, eu reservei ainda 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Eu conheço estes homens que não se dobraram a Baal. Eu conheço homens que estão aqui que não se dobraram a Baal. Eu conheço. Aleluia. Que não se dobraram a Baal. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, nós não fizemos nada. Acaba aqui fosse gloriado. Pai, sou crente. Quando eu chego. Tu nem nasceu, tu foi gerado. Aleluia. Nós fomos gerados, irmão, da palavra de Deus. Você agora é nova criatura, minha irmã. Mas o mundo velho convida, né? O mundo convida, irmãos, para a desgraça. E Jesus convida para a graça. Aleluia. O mundo convida para a perdição, mas Jesus convida para a salvação.
O mundo quer fazer de vocês, irmãs, brinquedo na mão deles, como se vocês não tivessem dono. E muitos ainda caem nessa. Aleluia. Ainda cai no ponto do inimigo. Caia nessa não, irmãos. Você tem um Deus, aleluia, que tudo pode, que está na frente da batalha. Aleluia. Quando o pessoal disser assim, o evangelista Maurício sofreu um acidente, rapaz. Teve um irmão que ligou para mim, disse assim: evangelista, e agora? Como diz assim, coitadinho, está morto agora. Evangelista, como é que tu vai fazer a obra agora? O teu carrinho já se foi. Evangelista, teu prejuízo foi grande. Como é que tu vai fazer para pagar? Evangelista, e agora? Evangelista, meu irmão, calma, eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus está aqui, minha esposa está aqui, minha filha está aqui, os que estavam comigo estão aqui, a igreja está comigo, eu tenho Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, irmão. Quem não tem Jesus não tem nada. Louvado seja Deus. Coitadinho é o diabo, irmão, que já perdeu, mas Jesus é tudo. Veja aqui a continuidade que diz: o Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procure aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita. Quer viver na heresia? Deixa de viver lá, irmãos. Agora a cobra vai morder e ele vai voltar, vai acordar ou morre por veneno, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aleluia. Veja, irmãos, o homem sem Deus já está condenado. O homem herege já está condenado. Aleluia. Por isso evita as questões loucas, as contendas infrutíferas, brigas, irmãos. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 24, 25 e 26, ele diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, para ver se Deus, pela sua misericórdia, se compadece dos incrédulos e assim nos alcance a luz. Note, não precisa de estratégia, não precisa brigar, não precisa lutar, é fazer o que a Bíblia ordena, orienta, viver em obediência e não desobediência. Você é pai, né? Eu sou também. Quem de nós, pai, gostaria ou quer ver nossos filhos desobedientes a nós? Imaginou, irmãos, um filho desobediente, rebelde? Assim é Deus. Deus não quer um filho rebelde, Deus quer um filho obediente. Jesus, irmãos, nos deu uma grande lição, várias lições, mas uma das tais lições que Jesus deu, eu levo para a minha vida e vou sempre levar. Ele olhou para Pedro e os discípulos e perguntou: olha, quem dizes ser o filho do homem? Jesus já estava pregando, fazendo sinais, operando milagres, e ele se reúne com seus discípulos e pergunta: olha, o que é que estão falando de mim aí fora? Quem é Jesus para o povo? Foi o que os discípulos responderam: que, Senhor, estão dizendo que tu és Elias, o profeta. Uns dizem que tu és um Batista, outros dizem, Senhor, que tu és Moisés, ou um dos profetas que ressuscitaram. Estão dizendo isso aí. Aleluia. Tem uma mulher que está visitando
visitando nós no Barrocão, irmãos. Só abre aí um parênteses. Está visitando a gente lá no Barrocão. Ela disse, o irmão Antônio está aqui, o irmão Michel testemunha, a irmã Antoninha. Ela disse que fez uma oração a Deus. Disse assim: Senhor, me mostra qual é a igreja verdadeira. Aí ela ligou a televisão, estava na Mundial, passando o programa da Mundial. Ela acha, irmão, que ali é a igreja verdadeira. Ela diz que ali é a igreja verdadeira. Ela tem convicção que ali é a igreja verdadeira. Eu pergunto para você nesta noite: você tem convicção que está na igreja verdadeira? Ou tem alguma dúvida? Então, os discípulos disseram para ele: estão dizendo isso. Mas Jesus olha para Pedro e disse: e tu, Simão? Aleluia. Quem sou eu para você? Quem sou eu para vocês? Aleluia. Quer brincar de ser crente, irmão? Você está no lugar errado. Não é aqui não. Quer brincar de ser crente? Não vai dar certo aqui. Aleluia, não vai dar certo. Mas Pedro olhou para ele e disse: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado Simão Bajonas tu, porque não foi carne nem sangue que a tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Crente, irmãos, não é resolver agora dizer que você vai ser evangélico, não. Vários que estavam aqui, marizeiros, que se desviaram, será que eles realmente entenderam o evangelho? Nasceram de novo? Ou estava ali por estar? Será que você está na igreja porque acha bonito o evangelho? Está errado. Você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, irmãos. Tem que nascer de novo, irmãos. E para nós finalizarmos, voltando lá para João, no capítulo de número 2 de João, diz assim: capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo número 5, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Versículo de número 15 do capítulo 2: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Hein? E agora? Você ama o mundo? Quer botar uma visita de Natal lá, um enfeitezinho? Contratar o Papai Noel para passear por lá? Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Não é eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É a palavra que diz nesta noite, não sou eu. Aleluia. Por quê? Veja, versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu gosto desse Jesus, eu gosto dessa palavra, irmãos. Eu gosto deste ministério, porque aqui nós não passamos a mão na cabeça do pecado, dizer, irmãzinha, é assim mesmo, não, irmã, foi só um brinquinho, não vale nada não. É pecado, irmãos. Quem vai passar a mão na tua cabeça aqui não.
certa, endireita os teus caminhos, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. É nesta palavra que há vitória. Tem gente que pensa, irmão Michel, gente que pensa, irmãos, que nós estamos perdendo, porque está lotado as igrejas lá. Irmão, eu passo lá para o Parrocão, nós temos o quê? Lá uns 15 irmãos, com os convidados dá uns 20 irmãos, aí eu passo nas outras ali, é tudo lotado. Isso, rapaz, é tudo lotado, e se balança daqui, se balança da lá, e joga para ali, joga, tudo lotado, irmão. Jesus fez um discurso duro: quem não comer a minha carne, beber meu sangue, não tem parte comigo. Os discípulos já viram: está duro demais o negócio aí, Jesus. Aí Jesus disse: mas vocês estão achando que é duro? Querem ir com aqueles que estão indo também? Podem ir. Aí Pedro diz, Pedro é ousado, né, irmãos? Para quem iremos nós, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Aleluia! Está aqui, irmão, dizendo no versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quer enriquecer, irmãos? Quer fazer como um incrédulo? Vai lá na Mega Sena, pega lá, quem sabe tu ganha. Quer ser uma mulher famosa nas redes sociais, ter 50 mil seguidores? A concupiscência é igual dos olhos até chegar a isso. Mas que adianta tudo isto? E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Quer ter holofotes, irmãos? Quer receber aplauso? Você está no lugar errado. Mas quer ser cheia do Espírito Santo? Quer ser um homem cheio de poder? É aqui que você tem que ficar. Aleluia. Aí ele completa dizendo: louvado seja Deus, não é do Pai, mas do mundo. Aí no versículo 17 ele completa para nós fechar nesta noite: e o mundo passa. Aleluia, é verdade, irmãos. E as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, mas aquele que faz a vontade do Senhor, você tem feito a vontade do Senhor? Você tem feito nenhuma vontade do Senhor? Ou você tem feito a sua vontade? Não, eu só vou para o culto quando eu quero. Ai, meu pé está doendo, hoje não dá para ir. Está fazendo a tua vontade ou a vontade do Senhor? Ah, hoje eu não vou para a ceia, eu não estou disposta, estou indisposta, eu estou indisposto. Hoje eu não vou para o culto. Quem vai pregar hoje? Quem vai pregar? Deixa eu ver aqui na escala. Ai, quem vai pregar hoje? Ah, é o irmão José. Não, não vou não, José, pelo amor de Deus, não prega nada. Não vou não. Meu irmão está errado. Você vai para o culto, dá para ver o José, o Pedro, o Tiago, o João, o Bartolomeu, não. Você vai para o culto porque Jesus está lá. Porque Jesus está lá. Louvado seja Deus. O mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, do Senhor, o que acontece? Permanece para sempre. Permanece para sempre. Permanece para sempre. Louvado seja Deus. Convido o irmão dos louvores para nós louvar o hino nesta noite. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Durma com esse negócio na cabeça hoje. O mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O mundo passa, irmãos, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Permanece para sempre. Permanece para sempre. Aleluia.